Oi, meu nome é Patrícia, eu sou médica infectologista e junto com as enfermeiras Chayene e Tamires e o enfermeiro Rodrigo, nós criamos esse canal para falar sobre prevenção de infecção em oncologia. Se você é novo por aqui, nós temos outros vídeos que falam sobre epidemiologia do câncer, vigilância epidemiológica e infecção de corrente sanguínea. Aproveita para se inscrever no canal e não perder nenhum vídeo. Hoje nós vamos falar sobre neutropenia febril, que é uma doença que pode acontecer nos pacientes com neoplasia. A neutropenia pode ser causada pela própria doença de base, como as leucemias, ou ser induzida pela quimioterapia. O tratamento quimioterápico ele destrói as células do sistema imunológico, propiciando os pacientes a terem infecção. Vamos entender por que a neutropenia febril é considerada uma emergência oncológica e o que devemos fazer quando estivermos diante de um caso como esse. Para começar, é necessário entender alguns conceitos. Primeiro, o que é neutropenia? A neutropenia é a contagem de neutrófilos inferior a 1.500. A neutropenia severa é quando essa contagem está menor do que 500 ou com uma previsão de queda a menos de 500 nas próximas 48 horas. E a neutropenia profunda é quando esse valor está inferior a 100. A neutropenia prolongada ocorre quando há mais de 7 dias de neutropenia. E esse número de dias vai depender muito do esquema quimioterápico utilizado pelo paciente. Nessa imagem, nós observamos as células sanguíneas e em destaque os neutrófilos. Na primeira imagem, temos uma contagem normal de neutrófilos e na segunda, nós temos neutropenia. Mas afinal, qual que é a importância dos neutrófilos? Os neutrófilos, eles são nossas células de defesa. Eles compõem cerca de metade a 2/3 dos leucócitos. E eles são nossa defesa primária contra infecções bacterianas e fúngicas. E o que é a neutropenia febril? É quando ocorre febre durante um período de neutropenia. A Sociedade Americana de Infectologia define febre como a temperatura oral acima de 38,3 graus ou 38 graus por 1 hora sustentada, ou temperatura axilar acima de 37,8 graus. Existem alguns fatores de risco que podem predizer o desenvolvimento da neutropenia febril, e eles podem ser classificados em 3 categorias: relacionados ao paciente, relacionados à doença e relacionados ao tratamento. Os relacionados ao paciente são idade acima de 65 anos, gênero feminino, área de superfície corporal grande e um estado nutricional ruim. Os relacionados à doença são o estágio avançado da doença de base e um quadro de linfopenia. E os fatores relacionados ao tratamento podem ser altas doses de quimioterapia e não administração dos fatores de crescimento quando o paciente fizer uso de regime de alto risco, entre outros fatores. Uma questão importante é como proceder diante de um caso de neutropenia febril. Quando um paciente chega ao pronto atendimento e relata que ele tem uma neoplasia e está em uso de quimioterapia, é preciso muita atenção. É importante fazer uma história e um exame físico completo para tentar identificar qual é a fonte da infecção. Às vezes a febre pode ser o único sinal. Esses pacientes, por ter uma resposta inflamatória muito fragilizada, eles podem ter sintomas muito sutis. Por exemplo, um paciente com celulite pode ter um eritema discreto, ou pacientes com pneumonia, eles podem apresentar sintomas respiratórios leves, ou mesmo nem apresentar nenhuma imagem numa radiografia de tórax. É importante também, no exame físico, incluir uma boa avaliação da pele, visualizar o catéter vascular, se estiver presente, e não esquecer de avaliar a cavidade oral em busca de mucosite. Além do exame físico, serão necessários alguns exames laboratoriais. Primeiro, o hemograma, para confirmar a neutropenia, e 2 amostras de hemocultura. Outros exames podem ser necessários para tentar identificar a fonte da infecção. Algumas causas comuns de infecção nesses pacientes são infecção do trato gastrointestinal, infecção de corrente sanguínea, infecção de pele e partes moles, infecção do trato urinário e pneumonia. Então você pode solicitar exames como urina 1, urocultura, radiografia ou tomografia de tórax, ultrassom abdominal, entre outros. Essa avaliação tem como objetivo identificar a causa da febre, mas em muitos casos a gente não vai conseguir fazer um diagnóstico da fonte da infecção. Em relação aos agentes etiológicos, houve uma mudança ao longo dos anos.
Nas décadas de 1970 a 1980, os patógenos que predominavam eram as bactérias gram-negativas. Ao longo dos anos, isso foi mudando. Na década de 90, os patógenos predominantes foram as bactérias gram-positivas, principalmente por conta dos esquemas mais agressivos de quimioterapia, levando a mucosite, o uso maior de catéteres intravasculares, o uso da profilaxia com fluoroquinolonas e o tratamento empírico já guiado contra bactérias gram-negativas. E nos últimos anos, isso vem mudando novamente, com o ressurgimento das bactérias gram-negativas, principalmente as multiresistentes e infecções por enterococos. E é importante a gente identificar isso, conhecer quais são os patógenos mais frequentes, para que a gente possa iniciar logo com um tratamento empírico mais adequado, o mais rápido possível. Além de identificar o risco da infecção, é interessante fazer uma avaliação para classificar o paciente em alto ou baixo risco de desenvolver uma complicação. Isso é importante para a gente determinar qual que é o tratamento que nós vamos ter. Pacientes de alto risco, eles vão necessitar de antibióticos venosos e de uma internação hospitalar que às vezes pode ser até prolongada. Pacientes de baixo risco, em algumas situações, eles podem fazer um tratamento via oral em esquema ambulatorial, desde que eles tenham um acesso rápido ao hospital e sejam reavaliados periodicamente. Para auxiliar isso, nós temos alguns scores de risco. Um deles é o MASC, que eu vou falar um pouco para vocês. O score de MASC, ele é utilizado para identificar os pacientes com câncer e baixo risco de complicações clínicas. Ele tem uma pontuação máxima de 26. Pontuação acima ou igual a 21, ele prediz pacientes que vão ter menor risco de complicação e podem receber um tratamento via oral e até mesmo fazer um esquema ambulatorial. Valores abaixo de 21 prevêem os pacientes com alto risco de complicação. A tabela ao lado mostra para a gente esse score mais detalhadamente. Os itens avaliados nessa tabela são a presença ou ausência de sintomas leves, moderados ou graves, presença de DPOC, hipotensão, se esse paciente já teve uma infecção fúngica prévia ou não, se ele está ou não desidratado, se é um paciente ambulatorial no início dos sintomas e avalia também a idade dele. Então nós podemos ver aí qual que é a pontuação para cada um desses itens e somando tudo isso nós chegamos na pontuação final do paciente. Uma crítica a esse score é que ele não define muito bem o que é um sintoma leve, moderado ou grave. Então isso pode variar muito de acordo com a interpretação do profissional que estiver avaliando o paciente. E outra crítica para esse score é que ele não leva em consideração o período da neutropenia, que é um importante preditor de risco para infecções. O início imediato da terapia antibiótica empírica é fundamental para esses pacientes e visa prevenir a morte precoce. Todo serviço de saúde que atende pacientes com neoplasia precisa ter um protocolo para atendimento desse tipo de pacientes. A cobertura antibiótica empírica precisa conter cobertura contra bactérias gram-negativas, principalmente contra a Pseudomonas aeruginosa, sendo muito utilizado o cefepime ou piperacillina tazobactam, mas isso vai variar de acordo com os antibióticos usados previamente por esse paciente. Os guidelines de neutropenia febril não recomendam o uso empírico imediato de vancomicina, exceto nos casos de suspeita de infecção relacionada ao catéter, infecção de pele e partes moles, pneumonia ou naqueles pacientes com instabilidade hemodinâmica. Me conta nos comentários se no hospital que você trabalha existe um protocolo para atendimento desses pacientes e qual é o esquema antimicrobiano que você utiliza. O controle do foco infeccioso nesses pacientes é mandatório. Então, se você tiver um paciente que apresenta uma infecção intraabdominal, é preciso conversar com o cirurgião para ver se há necessidade de fazer alguma abordagem cirúrgica. Se esse paciente tiver com um catéter com secreção purulenta, vai ser necessária a remoção desse catéter. Mas lembre-se sempre de conversar com o oncologista responsável por esse doente. Esse foi um resumo sobre esse assunto tão importante que é considerado uma emergência oncológica. Obrigada por assistir até o final e se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários e se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui pra gente saber também. Até o próximo vídeo!